município de Santa Teresa. É um município que todos nós sabemos que, quando você fala em relação à sustentabilidade do meio ambiente, é algo que chama muitas vezes atenção muito mais do que determinados espaços. Hoje temos um município com 32% de cobertura ainda vegetal, original de Mata Atlântica, mas ao longo dos anos, de forma histórica aqui, nós temos enfrentado diversos problemas. Eu, como menino de Santa Teresa, eu talvez, sem muito perceber, acompanhei vamos colocar esse gráfico em relação ao meio ambiente. Eu vou falar especificamente e direcionando em relação às áreas de ocupação irregular do uso do solo. Acredito eu que um dos grandes fomentadores do uso irregular do solo, a princípio, parece que não, mas foi o próprio Estado. Se nós observarmos os fomentos na década de finais de 70 até 2005 aproximadamente, houve um incentivo muito grande aqui na nossa região do plantio de eucaliptal. Sabemos o motivo. Isso, sem sombra de dúvida, o que nós percebemos foi uma substituição das culturas dos cafezais que nós tínhamos aqui de alta produção, de qualidade, por eucaliptais, por N motivos. Vários deles aqui vou elencar 3. Mão de obra escassa no meio rural, financiamento, dificuldades, e até mesmo depois uma agregação de recursos provenientes do eucaliptal em detrimento do preço do café no mercado. Isso levou muita gente a realmente fazer essa substituição. Ao longo desse tempo, nós tivemos eucaliptais, obviamente contratos com várias empresas, outros aqui, e que hoje, inclusive, faz parte da nossa economia local, que são várias empresas que trabalham com pallets, indústrias de pallets e caixas, e que são dependentes da madeira do eucalipto. Praticamente é uma das grandes fontes de emprego no nosso município, para quem não sabe. Mas, pois bem, isso aí foi se acelerando com o tempo. Chega-se um determinado momento em que o produtor desestimulado fala o seguinte: bom, hoje Santa Teresa tem um boom imobiliário muito interessante. E aí a gente já se reporta a praticamente o final da década de 90. Eu já estou cansado. Meu filho não quer ficar na roça. Eu vou vender meu imóvel. E aqui foi falado, eu não me recordo quem foi. Foi o Dr. Jefferson. Realmente, a nossa região nós somos a maioria agricultura familiar, pequenas propriedades, em média 20 hectares de terra. Bom, eu não estou conseguindo sobreviver dignamente com 20 hectares de terra, a princípio. Então eu vou vender, tenho meu eucaliptal aí, tá? Eu vendo com eucalipto, vendo tudo, compro uma casinha na cidade e levo a minha vida numa boa e consigo sobreviver até o final da minha passagem por aqui. E vários, vamos chamar inicialmente de compradores de terra, que depois se transformam em empresários, perceberam isso e começaram a adquirir essas terras. E muitas dessas terras plantadas com eucaliptal, e os eucaliptais passaram a ser substituídos por vendas e fracionamentos de terra. E aí começa-se um boom no parcelamento irregular dos solos no município de Santa Teresa, e não só Santa Teresa. Em vários outros aqui, o prefeito Zé sabe que eu estou falando, passamos a mesma situação, em menor escala, prefeito Romero, prefeito Gatinha também aqui com o deputado Adilson, representando. E aí, a carga pendente desta situação, deste dano, muitas vezes irreparável, sobrecai especificamente sobre o setor público. E o que não é uma grande verdade. O setor público é só uma peça disso. Mas o porquê que eu falei isso? É porque hoje, em Santa Teresa, como que você consegue
você consegue frear uma pessoa, qualquer cidadão, seja ele um comprador de terra ou um simples desejoso de comprar um sítio, de adquirir. Hoje, o módulo rural nosso aqui, para fracionamento, são 2 hectares, tempos atrás era 3, aí fala assim, bom, alguém fez uma lei que reduziu de 3 para 2. E aí desemboca nos prefeitos, mais um problema. E aí nós temos, então, um fracionamento de 2 hectares, compra, tem o eucaliptal, ele arranca todo o eucaliptal, vende o eucaliptal, cria platôs e fraciona e vende. E aí, muitas vezes, os municípios, eu não sei a realidade dos demais, mas a nossa realidade. Quando cheguei à gestão, eu estou com 3 anos de gestão, sou servidor público de carreira, 42 anos de serviço público, 3 anos à frente do município. Me deparo com fiscais ambientais que não são servidores efetivos. São comissionados. Obviamente, com todo respeito ao cargo comissionado, é de suma importância para todos nós. Mas nós sabemos das peculiaridades de cada cargo e da importância de se ter um cargo efetivo à frente de determinadas atribuições. Agora, nós estamos tentando, depois de 3 anos, apesar de todas as dificuldades, obviamente, o primeiro ano pegamos um ano pandêmico terrível, aliás, todos os setores enfrentaram isso. E agora estamos tentando fazer, então, um concurso público para efetivar o fiscal ambiental. Paralelo a isso, várias outras atividades estamos tentando implementar, mas continuamos enfrentando diversos problemas relacionados ainda ao uso irregular do solo, parcelamento irregular do solo. E isso brota da noite para o dia, gente. A Polícia Ambiental não estava aqui. Trouxemos a Polícia Ambiental para Santa Teresa. Não existia Conselho de Meio Ambiente em Santa Teresa. Implantamos novamente o Conselho de Meio Ambiente de Santa Teresa. Estamos criando, junto com a Secretaria de Agricultura, várias atividades para poder minimizar esses impactos. Mas eu acho que isso é uma ação conjunta que nós, setores públicos, inclusive aí eu vou falar em termos municipal, o setor público, a administração pública municipal, ela não tem braços para enfrentar determinadas situações. E isso nos torna, muitas vezes, o que chamam de inoperantes. Mas não é por desejo, por vontade. É por falta de instrumentos capazes e eficazes de reconstruir uma nova visão e mentalidade do que nós queremos quando a gente trata da palavra sustentabilidade. Não tem condições. É um município pequeno, Santa Teresa, claro. Volto a falar e repetir, 32% de cobertura vegetal, que é necessária ser preservada. É necessário. Mas como? Quais são os instrumentos? Nós temos a lei. Como aplicá-la de forma que ela se transforme em lei efetiva e não em lei morta? Então é um desafio muito grande. Nós estamos agora, em Santa Teresa, quando nós fizemos um mapeamento inicial de onde estavam as áreas de uso irregular de solo, mas de regiões já consolidadas. Aí, quando eu falo consolidadas, são aquelas que foram construídas e desenvolvidas anteriores a 2016. Porque a lei assim o permite fazer a REURB. Uma REURB específica, muitos fizeram. Aqui nós temos um caso clássico, que foi o primeiro, que é no Caravaggio. Ali tinha um aglomerado de casas e de propriedades, e nós conseguimos, então, regularizar aquilo ali, neste nosso mandato. Estamos agora a partir de um segundo, que é o chamado Vila dos Amigos, em Alto Santo Antônio, E assim a gente vai tentando fazer, para regularizar. Porque regularizar, nós temos condições, aí sim, de controlar, de certa maneira, ou pelo menos ter uma contribuição daquilo que nós já estamos prestando. Porque quando o desenvolvimento é irregular, eu preciso ir lá recolher o lixo daquela população. Eu preciso lá dar a manutenção devida àquelas estradas.
A Excelsa precisa instalar-se até determinado ponto, apesar de algumas agora terem algumas restrições, nós sabemos, né? Porque precisa ter agora, não basta a posse, tem que ter lá, né? De quem é a propriedade, o registro em cartório, isso é importante, né? Para caracterizar a propriedade. Mas e a CESAM? E a rede de esgoto? Como é que chega nesses lugares, se forem irregulares? E crescimento irregular. Mas a gente precisa ir regularizando para poder ir também recebendo recursos para poder manter e melhorar as condições de vida daquele núcleo que está formado ali. Agora, também o ano passado, nós desenvolvemos, vai ser pela primeira vez aqui no município, nós estaremos dando título de propriedade, aí já na área urbana, mas áreas de expansão urbana e área urbana, né, para 700 famílias poderem ter o seu título de propriedade. Isso dá dignidade para a pessoa. Isso dá dignidade, isso dá condições para a pessoa, pelo menos, perceber, né, que ela pode construir ali e ter a sua moradia, direito constitucionalmente previsto. Então, a gente está fazendo, são 700 famílias. Mas nós precisamos alcançar ainda mais, principalmente esses locais que foram desenvolvidos na área rural. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, tudo bem, estamos trabalhando o lado social, o lado econômico, isso é bom para Santa Teresa, e o ambiental, como é que eu vou fazer? Até onde eu posso chegar? Aonde que é o meu ponto de equilíbrio? Para eu também não ser penalizado, para outros também não serem penalizados. Então, eu acho que a lei ela tem que ser clara. Eu acho que nós temos que traçar elementos que são visíveis para a população. E a gente tem que trabalhar a consciência do cidadão. Quantos platôs foram feitos da noite para o dia aqui em Santa Teresa, né, assim, de forma absurda. E aí, infelizmente, me desculpe, meus colegas aqui sabem, a culpa é do prefeito. É o grande para-raio de todas as histórias, é o prefeito, quando a gente fala do município. Então, fica aqui a minha contribuição nesse sentido. É uma dor do prefeito perceber que precisa de instrumentos mais eficazes para realmente garantir aquilo que todos nós desejamos. Né? Eu tenho certeza, todos querem vir para Santa Teresa e ter um sítio a Santa Teresa, ou em Domingos Martins, ou Santa Leopoldina, ou Santa Maria, porque aqui tem o verde, tem a mata, tem um diferencial. Mas como que a gente vai, então, conseguir juntos preservar isso, para que a gente possa continuar tendo essas condições e aí deixar este legado para as gerações futuras? Então, fica aqui a história de Santa Teresa. Obrigado. Domingos Martins tem 1.231 quilômetros quadrados. Temos um distrito de Aracê, Pedra Azul, 431 quilômetros quadrados. A 55 quilômetros da sede. Aproximadamente 8.000 quilômetros de estradas vicinais. Imagina como está hoje Domingos Martins, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Santa Maria, as estradas. E a cobrança é muita. Mas não é de estrada que nós havíamos falar do parcelamento de solo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade. Tem muita gente que quer namorar com a moça, mas não quer casar. Só quer namorar com ela. É igual a Domingos Martins, é igual a Santa Teresa. Todo mundo quer morar em Domingos Martins, todo mundo quer morar em Santa Teresa, Santa Leopoldina, Dr. Jefferson. Mas ninguém quer. Muitos, não é ninguém não, desculpa. A maioria quer ir lá comprar irregular, não pagar imposto de nada, querer tudo da prefeitura, não pagar lixo, doutora Luciana, faz uma mansão, mas na hora do esgoto, ele pega um cano de 100 e joga no rio. Então, o prefeito Santa Teresa falou tudo, é mais ou menos igual a nós, parecido,
É um desafio, eu nem diria desafio, é uma missão que nós temos. Mas eu quero agradecer muito, primeiro a Deus, que me ajuda nessa missão. E também aos promotores da nossa cidade, aos juízes da nossa cidade, a Polícia Ambiental, a Polícia Militar, o IDARP, a Polícia Civil. Nós juntos já fizemos reunião, gente, de conter esse problema. Diminuiu, mas não é fácil. As pessoas, fizemos uma reunião e determinamos que a primeira máquina que pegasse ia ser presa. Mas as pessoas, é igual um cara que quer roubar a casa da gente, ele fica vigiando a gente sair para roubar. Ele fica vigiando a secretária de Meio Ambiente, o fiscal do Meio Ambiente, para lá de noite, fim de semana, e botar a máquina para fazer. É muito difícil. Mas fizemos um concurso público, está sendo homologado até o final de março, para a gente contratar mais fiscais, para poder ver se a gente junto contém isso aí em Domingos Martins. É difícil, não é fácil. A doutora Jane chegou agora, vai nos ajudar, tenho certeza. Doutor Evaldo sempre nos ajudou. Doutora Dona Ney sempre nos ajudou, sempre foi parceira. Então, é um desafio. Fazer o correto é difícil. Não é fácil. Não é fácil, gente. Eu estou 15 anos, eu estou prefeito. Eu sou comerciante e estou prefeito. Essa moça, aparentemente jovem, bonita, já está 12 anos na Secretaria de Meio Ambiente. E ela sabe o quanto é o desafio. E como disse o prefeito, tudo culpado é o prefeito. Mas o Ministério Público não faz isso com nós em Domingos Martins, não. A Polícia Militar, a Polícia Ambiental, todos eles são parceiros da administração. Trabalham junto, doutor Jefferson, e nos ajudando nesse desafio. E nós só vamos vencer se nós juntos continuar o que o senhor está fazendo aqui hoje, doutor Luciano, nós juntos se unirmos para acabar com esse problema, em Santa Teresa principalmente, e Domingos Martins, que parece que está o mais prejudicado, né, Romélio? Então, gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, agradecer poder desabafar com vocês, de pedir socorro, pedir ajuda para os nossos netos, bisnetos, se eu chegar a ver lá na frente, ver um Domingos Martins melhor, ver um Santa Teresa melhor, ver um Santa Leopoldina melhor. Eu gostaria, se o senhor permitisse, a minha secretária falasse um pouquinho. Boa tarde a todos. Como muito bem já falado aqui, os desafios são grandes. O parcelamento de solo no município tem sido cada vez mais frequente. A gente tem tentado buscar meios de conter, mudar a legislação, fazer parceria com a EDP para fazer restrições de ligação de energia. Então, quando eles encontram dentro do sistema uma área que tem um parcelamento, eles não fazem a ligação de energia até que o município se manifeste quanto a essa irregularidade. Mas a gente está sempre em busca de melhorias e vamos tentar, né, com o apoio do Ministério Público, principalmente, tentar conter o máximo possível o parcelamento que tenha ocorrido nos nossos municípios. Muito obrigado. É uma alegria muito grande ter vindo aqui hoje. Obrigado, doutor Jair. Obrigado, doutor Cristina. Obrigado a todos, doutores.
Nós temos aqui os representantes do Ministério Público, todos envolvidos, temos aqui vereadores envolvidos aí para a gente falar da lei, da legislação. Lá no município eu fico tão satisfeito, sou comerciante. Mexo com material de construção, com lavoura, loja há quase 40 anos. Já tive melhor, estou pior hoje, que eu inventei de ser prefeito, né? Então, quer dizer, Vanzetti sabe disso também, que é comerciante, a gente deixa as atividades para se envolver na política, mas é um desafio gostoso. Tem um lado ruim, tem um lado bom. A gente é criticado, claro, nós somos criticados, mas quanta gente que gosta da gente. É porque você pratica uma ação onde 99 de 100 pessoas não comentam nada, mas estão satisfeitos. Mais um vai lá no grupo e detona lá, querendo ser o bonitão, vai lá e faz a crítica. Basta a gente olhar um grupo aí de WhatsApp da gente aí, que você vê ali dentro os críticos, não é verdade? Mas Deus tem abençoado, eu tenho falado para os críticos meus lá, quanto mais vocês criticam, mais Deus me dá saúde. Então isso é uma satisfação para a gente poder trabalhar, e é tão gostoso no município, quando a gente fala da fração de solo, quando vem uma família para o município, porque tem um rico. Quantos dos senhores aqui têm uma propriedade ou tem um sítio? Eu acho que quase todos, quem não tem, está doido para comprar um. Então vamos para Santa Leopoldina, já que o Kleber não quer e o Vanzetti, o prefeito Romero quer. Isso são os bons, tá? Quem tem dinheiro. Agora o pobre, o pequenininho que chega lá, ele troca um lote num Fusca velho, porque os picaretas vão lá, adquirem uma propriedade lá em Santa Leopoldina de 1 alqueire ou 2, aí ele começa a fracionar. Um pedaço para um, tem aquele lugar morrado lá onde o cara tem que amarrar uma corda no pé para ele não despencar lá para baixo, mas ele está satisfeito que o dele só dá para aquilo, então ele troca aquilo num Fusca velho. Ele chega lá, tem um Fusca, o cara já sabe que ele já pagou o terreno quase todo, o Fusca é lucro. Ele acha outra vítima lá na frente e passa o Fusca, né? Nada contra o Fusca, mas passa o Fusca. Mas para isso nós temos o Ministério Público, que aí eu quero louvar essa iniciativa, doutor, desse evento aqui hoje, que a gente está falando de mudanças climáticas. Nós vamos falar da poluição dos nossos rios, estamos falando do fracionamento do terreno, que, como foi dito aqui pelo meu prefeito Kleber, o Vanzetti, da irregularidade. O cara vai lá, vai de noite ou vai final de semana cortar um lote. Eu tenho exemplo lá, até na pista mesmo lá para baixo ali de Santa Leopoldina, o cara vai lá em cima, faz um platô, mas ele não lembra o que ele vai fazer com a água que vai acumular ali. Mexeu com a terra, ela está fresquinha, ela desce, vai lá de noite, vai lá dentro da pista, provoca um acidente, a prefeitura tem que estar cobrando DR, ou a própria prefeitura ir lá fazer. Essa é a nossa missão, a gente tem que ter garra para resolver esses problemas. Mas a gente fala de empreendimento, que o cara faz isso visando também alavancar o desenvolvimento do município, ajudar de alguma forma. E o gratificante daquela pessoa humilde, às vezes, que compra lá, porque são pessoas tão simples, infelizmente, como estão falando aqui, do infracionamento irregular. Santa Leopoldina ali, a gente sempre falava do PDM, aí o Douglas vai se pronunciar aqui, que o Douglas está lá com um empreendimento de fazer inveja em qualquer município, em qualquer cidade do Brasil. Vários aqui conhecem o empreendimento lá da Vaz. Está com dificuldade implantando aquilo ali, né, Douglas? 60 dias de chuva, trazendo muita lama. E o Douglas veio. Quando chegou na época lá, eu estava prefeito, nosso secretário de Meio Ambiente, eu ia falar sobre a participação do Estado, a importância que era uma da continuação da gente. Então, Felipe Rigoni chegando aí. Felipe, tudo bem, querido? E a presença do Estado aqui, da Secretaria de Meio Ambiente, como também iria falar da Secretaria de Agricultura, da importância da Secretaria de Agricultura, porque se a gente fugir um pouquinho desse tema aí da irregularidade,
da forma de adquirir um lote, uma chácara, um terreno. A gente vai falar também da área rural, da área da produção. Às vezes a gente se pronuncia aqui falando de produção. Quantas máquinas nós temos hoje na agricultura trabalhando, que nós não tínhamos alguns anos atrás. Hoje no meu município, eu acho que uns 20% dos produtores ganhando dinheiro com gengibre estão conseguindo comprar uma Poclan. E essa Poclan é para prestar serviço na área rural. E cada dia tem mais. Assim são nas pastarias e tudo. E da conscientização da nossa Secretaria de Estado, de município, nós, junto ao produtor, para evitarmos esse assoreamento que estamos tendo hoje. Quando a gente está falando aí da cor do rio, que a Cezan se manifestou aqui, e a gente tem acompanhado isso ali em Santa Leopoldina muito, eu tenho dito que quando mais jovem, nosso rio enchia, que a água vinha ali no centro de Santa Leopoldina, dentro da rua, e a gente tomava banho naquela água, o Douglas lembra disso, como uma água quase uma água mineral, uma água limpa. E hoje a gente basta chover 20 milímetros nessa região alta, isso em qualquer lugar de qualquer município, principalmente nos municípios íngremes igual os nossos. Então a gente vê a diferença já lá na cor dos nossos rios, né? Então é um trabalho, como foi dito aqui por alguém, um trabalho de conscientização, que cada dia a gente tem que fazer mais. Às vezes o proprietário ele ara o terreno dele com a máquina e ele leva essa supressão vegetal até aqui na beiradinha do barranco dele lá, que às vezes é de 5 ou 10 metros de altura. Dá uma chuva um pouquinho mais forte à noite, aí de uns 50 milímetros, no dia seguinte a prefeitura tem que ir lá limpar aquela estrada, que tem bueiro, que tem caixa seca, que tem tudo, mas no dia seguinte ela está toda assoreada, dificultando a vida do próximo que tem que passar ali. Então, gente, eu acho assim que as ações estão acontecendo, a gente viu aqui o Aureliano falando, doutor Jefferson, do projeto lá nas nossas estradas lá, do projeto lá de Águas e Paisagens, que é na bacia do Rio Mangaraí, que é um rio importante, um afluente do Santa Maria, onde o DR estaria hoje junto com a empresa e junto com o município, possivelmente até com o doutor Jefferson, para que fizesse a entrega daquelas obras. São 54 quilômetros de pavimentação de intertravados e o Revsol, a importância desse Revsol na estrada, porque hoje para nós em Santa Leopoldina é uma matéria-prima que chega no município de graça, graças à ArcelorMittal, que bate esse material ali no município. Nós temos o trabalho de executarmos. Não é fácil a gente ter um município, como o prefeito Vanzetti falou aqui, com 8 mil quilômetros de estrada de chão. O nosso não chega a tanto, é metade do município de Domingos Martins, mas vocês imaginam de 3 a 4 mil quilômetros de estrada de chão, um município que não tem muita receita, você conseguir dar manutenção de tudo isso não é fácil. Então, por isso que eu falei que ser prefeito tem que ser um dom, a gente tem que ter coragem para isso, saber driblar as críticas. Às vezes a crítica a gente tem que tirar proveito dela, naquilo que a gente vê que tem uma solução por parte da gente. Aquele crítico que não tem o que fazer, que acha que celular é o passatempo dele, esse a gente pede a Deus saúde para ele também, que Deus abençoe ele, e a gente dribla isso aí. E as ações aí que eu falei do Revsol, essa da Águas e Paisagem, e também da Nascente, que é um projeto do Dr. Jefferson, que começou ali, onde a gente abraçou esse projeto. O prefeito anterior a mim, o Vavá, também se interessou, não conseguiu executar. A gente tomou conhecimento, fomos para dentro, executamos lá um trecho que eu tenho comentado hoje, acho que até com o Dr. Jefferson, com o Aureliano, com o João,
que, doutor, aquela enchente de 2022 para 2023, aquela chuva que acabou quase o município. Se teve uma estrada que eu botei a máquina meio-dia para tirar uma barreira, foi a estrada do Crubixá. E está lá a comunidade satisfeita. Demos a contrapartida através do cercamento de nascente, aí o Aureliano, a Incapé, a importância do governador Renato Casagrande no apoio que tem dado aos municípios. Esse trecho que a gente fala da bacia do Rio Mangraí, muito importante, era uma área muito acidentada, muito problemática, e que está lá hoje próximo a uma inauguração, que o governo vai estar lá fazendo a inauguração de 54 quilômetros. A região alta, a gente fez uma licitação agora também, de em torno de 6 milhões de reais. Não temos esse dinheiro, nós vamos procurar o Felipe Rigoni, ver se ele nos ajuda com esse recurso. Já ajudou muito Santa Leopoldina quando deputado federal, a gente sempre tem o agradecimento pelo Felipe. E é isso aí, gente. O lixo, como falaram aqui, é uma das situações. Nós tínhamos um destino de X volume, dobrou o nosso volume, e às vezes a gente não tem a captação de recursos para cobrir essa despesa, porque esse lote irregular, esse proprietário irregular, ele vem final de semana, às vezes parece até a festa da cidade, depende da propriedade que a pessoa está. Mas quando vão embora, eles deixam um caminhão de lixo só ali naquele local. E a prefeitura, no dia seguinte ou na semana seguinte, tem que recolher aquilo e destinar. Então, isso não é fácil. Não, eu estou brincando aqui com relação aos prefeitos. Não é fácil ser gestor público. Deus tem que dar muita sabedoria e paciência, que a gente agradece, pede a Deus e agradece todo dia por isso, pela sabedoria e pela paciência. Mas eu acho que eu já estendi muito, gente, peço desculpa pelo estendimento. Mais uma vez, parabenizar o Ministério Público pela iniciativa, doutora Luciana, doutor Jefferson. Quando a gente fala das irregularidades, doutor Jefferson, nós temos lá, acho que umas 8 ou 9 ações, né, doutor? Contra esses empresários que se dizem empresários, que às vezes vêm para o município vender de uma forma irregular. Que o cidadão venha para Santa Leopoldina, é um município acolhedor de gente boa, e só tem vindo gente boa, gente. Infelizmente, a forma de ser irregular, porque o cara compra irregular, dificulta até que o município dê a manutenção, por dificuldade dele comprar, porque se ele tem pouco dinheiro, ele vai buscar onde é mais barato. E, infelizmente, onde é mais barato é onde está o problema, né? Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Bem, eu não vou falar muito dos problemas de Santa Maria, porque quem teria propriedade para falar aqui era o prefeito Hilário, que teve que se ausentar agora pela parte da tarde, devido aos outros compromissos. Mas, com toda certeza, os problemas de Santa Maria não são diferentes dos demais da região serrana. Mas, no nosso caso, lá em Santa Maria de Etibá é um município muito produtivo, produz muito. Quase 50% que é comercializado na Ceasa vem só do município de Santa Maria de Etibá. E, como todos sabem, somos o maior produtor de ovos do Brasil, com a produção diária de quase 19 milhões de ovos dia. E com isso também temos muitos problemas na área ambiental. E um dos nossos maiores problemas, Santa Maria é cercado por montanhas e cercados por leitos de rios. E nós temos problemas de construção próxima na área de APP. E sobre esse tema nós vamos precisar debater, porque isso é um problema que já está acontecendo agora e a tendência de piorar nos próximos anos. Em relação aos desmatamentos, sempre tem diminuído bastante na nossa cidade, principalmente pelo todo o trabalho lá que é feito pelos órgãos ambientais. Então seria isso que eu teria que falar do município de Santa Maria de Etibá, mas quero falar aqui das minhas ações na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, onde que 90% das minhas ações é defender o agro, é defender o produtor rural. Eu sou totalmente contra a cobrança de água dos nossos produtores rurais.
ouvi atentamente a fala do nosso promotor de justiça, o Jefferson, ouvi atentamente a fala do Fábio, da Angé, e eu concordo plenamente com a fala dos senhores. Acredito que cobrar água do pequeno produtor rural não ia resolver a questão hídrica do nosso estado. Até porque o produtor rural não desperdiça água. Ele é consumidor de água porque ele produz alimentos. Então seria uma tremenda injustiça cobrar água dos nossos produtores rurais. O que nós precisamos ter políticas públicas no sentido de que todas as propriedades rurais que têm nascentes ou as propriedades em torno, que eles tenham por ano um incentivo financeiro para que esse proprietário rural ele possa cuidar dessa nascente, cercar, plantar plantas de mudas nativas em volta da nascente, preservar ela. Quantas propriedades, senhores prefeitos, tem no município dos senhores fazem esse levantamento que tem caixa seca? É fundamental que nas propriedades rurais, todas elas tenham caixa seca para infiltrar a água da chuva. Mas eu posso aqui afirmar, de cada 10 propriedades rurais, se tiver uma, é muito. Então precisa ser feito um trabalho nesse sentido, que as nossas propriedades rurais tenham caixa seca, para bem justamente em conta da fala do Fábio, para que a água possa infiltrar. O que nós precisamos aqui no estado do Espírito Santo é produzir água. Então cobrar água não vai resolver a questão hídrica. E à medida que o produtor rural tem esse incentivo financeiro, que fosse R$500 por ano, ele tem a obrigação de fazer. E eu conheço bem os proprietários rurais, quando eles têm essa obrigação de fazer e quando eles recebem esse incentivo financeiro, eles vão fazer. Porque se nós não tomarmos essa medida de imediato para hoje, no futuro bem próximo, nós vamos ter sérios problemas em relação aos recursos hídricos. Porque a população vem aumentando a cada dia, a cada ano, o consumo de água vem aumentando, a produção agrícola vem aumentando, em detrimento do crescimento da população, e com certeza o consumo de água será cada dia maior. Então nós precisamos ter ações nesse sentido, de incentivar o produtor a cuidar das nossas nascentes, a fazer caixas secas, e ele só fará, com toda certeza, se ele tiver esse incentivo financeiro. Eu ainda não apresentei um projeto de lei nesse sentido, porque não é de competência do Poder Legislativo estadual fazer isso. Apresentei uma lei da não cobrança de água dos nossos produtores rurais, essa lei que está em vigor, e também apresentei uma lei que é uma ferramenta que o Estado usa hoje, que as nossas barragens, que eu falo especialmente da barragem de Rio Bonito e de Suíça, que na época de estiagem fica proibida a produção de energia, que se dê prioridade ao abastecimento humano, ao abastecimento animal e à irrigação de lavouras. É um projeto de lei que eu apresentei, que o governador sancionou e que está em vigor, e eu acredito que o Fábio está usando essa ferramenta aí em relação às duas barragens de Rio Bonito e de Suíça. Então, parabenizo por todos os palestrantes, parabenizo ao Ministério Público, é esse registro que aqui eu gostaria de fazer. Fiquei muito feliz com todas as palestras que nós ouvimos aqui e assistimos durante todo esse dia. E, por fim, cumprimento o nosso querido secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe, que também, sem dúvida nenhuma, vai dar uma grande contribuição às políticas públicas de meio ambiente, enquanto secretário desse nosso governo, do Renato Casagrande. Uma boa tarde a todos. Eu já conheço o município de Santo Leopoldino, já frequento desde um mês e conheço o Rio Santa Maria. O Rio Santa Maria é um rio que eu me lembro que ele era navegável, tinham lanchas que iam para lá, eu me lembro pessoas andando
de esqui sendo puxado por lancha naquele rio. E hoje a gente fica muito triste de não, às vezes, ter dificuldade um barcozinho daqueles de alumínio a motor para poder navegar naquele rio, né? Então, está em tempo ainda de fazer a recuperação do rio e pode contar com o Sinduscom, com todos os trabalhos que for necessário para esse rio voltar com a caixa dele normal e também não faltar água dentro da Grande Vitória. Desafios do loteamento regular e legal na região serrana. Nós temos visto, ultimamente, muitos noticiários, desmatamento aumenta no Espírito Santo, principalmente na região serrana. A operação identifica 39 áreas de desmatamento na região serrana. Essas são coisas recentes, de julho de 2023. Então, vocês percebem, por exemplo, parcelamento irregular do solo é uma prática ilegal de dividir uma gleba de terrenos em lotes menores em desacordo com a legislação. Isso tem ocorrido constantemente, há uma pressão muito grande das pessoas quererem vir para as regiões de montanha, e isso faz com que as pessoas, às vezes, tenham um sitiante, como foi colocado aqui mesmo. Existem pessoas proprietárias de terreno que vendem o seu pedaço, às vezes não tem um carro, pega até um Fusca, como o próprio prefeito colocou, e cria facilidade, tem a facilidade de vender. Existe a demanda, mas não tem a oferta. E quando não tem a oferta, vem as questões irregulares que vêm ocasionando esse tipo de empreendimento. O loteamento é irregular quando foi inicialmente aprovado pela prefeitura, mas não foi inscrito no Registro Geral de Imóveis ou foi executado em desconformidade com o projeto aprovado. Quando é irregular, você passa pela prefeitura, passa por todos os trâmites, faz as aprovações e, com o passar do tempo, a pessoa não leva registro porque, às vezes, no meio do caminho, faz uma modificação do projeto e não executa o projeto de acordo que foi aprovado. Então, nós conhecemos como loteamento irregular. O loteamento clandestino é aquele que nunca foi apresentado qualquer projeto para a prefeitura municipal. São o que tem mais ocorrido nessas regiões de montanha. São os loteamentos clandestinos. Esses loteamentos têm acontecido, não é às vezes, para as pessoas que têm a sua empresa regularizada, porque senão ele responde pelo CNPJ, e ele respondendo pelo CNPJ, ele não consegue mais implantar mais em loteamento. Ele não consegue mais fazer outros empreendimentos, porque ele fica negativado de acordo com a lei da 6766, tem o provimento lá, os artigos que você responde por crime. Então, você não consegue fazer. Então, o que ocorre? São essas pessoas, como o próprio prefeito Romero colocou, são empreendimentos que pessoas físicas fazem os parcelamentos, eles irregulares, que passam a ser clandestinos. São as oportunidades que abrem. Às vezes, as dificuldades de aprovação nas prefeituras, eu não estou aqui para poder criticar nem prefeitura e nem Ministério Público. Nós estamos aqui como Sinduscom para poder contribuir e passar as dificuldades que são encontradas e para poder ser parceiro nesse fórum junto com o Ministério Público e com os munícipes. Parcelamento irregular é precedido de desmatamento mais terraplanagem. Em seguida surgem as cercas divisórias. É o parcelamento irregular que nasce um dano ambiental. As edificações e poluição são as consequências. Evitar o parcelamento irregular é cortar o mal pela raiz. Sabemos que já existem muitas ocupações, pessoas que já compraram parcelamentos clandestinos, irregulares, mas às vezes a pessoa compra, na maioria das vezes, compra de boa fé. Compram de boa fé e fica com um problema dentro do município. E esse problema passa a ser para o gestor público. Aí o gestor público, às vezes, fica com aquela pressão, com necessidade de colocar rede de água, rede de luz, e isso sobra sempre para o poder público. Inclusive, recentemente, com a doutora Luciane, nós lá do Sinduscom procuramos para iniciar um trabalho para chamar o projeto de lote legal.
Lote legal para poder inibir os novos empreendimentos, porque aqueles que estão sendo implantados, ele não é só um empreendimento que se trata como criminal, ele se trata também como um empreendimento implantando como problema social, porque tem muitas implantações, e principalmente em algumas cidades, não só das pessoas que têm como segunda moradia, mas também tem como primeira moradia. Mais à frente, a Milena, ela vai falar um pouco sobre essas questões de legislações. Por que surgem tantos parcelamentos irregulares e clandestinos? Déficit habitacional, legislação complexa, falta de clareza no processamento de licenciamento, falta de capacitação da equipe técnica, condicionantes desproporcionais ao empreendimento, fiscalização urbana e ambiental insuficiente e burocracia. Pois bem, o déficit habitacional, a cidade, ela cresce, principalmente o estado do Espírito Santo, está numa evolução muito grande. Nós estamos vendo nos noticiários que o crescimento do nosso estado está acima do crescimento a nível nacional. E com isso, é como eu coloquei aqui a palavra antes, a demanda ela está muito grande. Nós estamos indo numa velocidade que o poder público, devido legislações complexas, ela não consegue acompanhar o desenvolvimento do estado, do município e a pressão de ocupação dessas áreas. Aí isso que dá a brecha para as pessoas entrarem com os empreendimentos, né? Eu não digo nem nome de empreendimento, ou esses assentamentos clandestinos e irregulares, né? As legislações, elas precisam de ser mais analisadas, mais aqui na frente, a Milena, que tem mais conhecimento da parte de legislação, vai falar um pouco sobre isso, mas precisamos criar dentro, Dr. Jeff, dentro desse fórum, ele indo à frente, que tem tudo para poder ir à frente, há necessidade para isso, fazer uma análise maior sobre essa legislação e tentar fazer com alguma legislação que ela seja mais fácil de as pessoas entenderem. Principalmente aqui na região de montanha, criar uma situação que faça que a geografia, né, do município de Marechal, Domingos Martins, Santa Maria de Jequitibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa, praticamente é uma só. Então, criar uma legislação que ela serve de base para esses 4 municípios. Leis claras e objetivas, ações conjuntas entre polícias, governo, Ministério Público, sociedade civil e empreendedores. Fiscalização e punição dos responsáveis. Essa fiscalização e punição sobre os responsáveis, que é um fato, acho que tem que se aprofundar muito, bastante, porque no meio disso tem o problema social também. Então tem que ir com muito cuidado para poder ver como é que toma essas ações. Mas há tempo ainda de se aprofundar, se analisar, fazer uma parceria, como está sendo proposto aqui. Segurança mais natureza, qualidade de vida. A burocracia é um dos principais gargalos para se empreender regularmente e causa prejuízo a todos os setores. Para a administração pública, perda de arrecadação, você não sendo regular, você não arrecada, dificuldade em gerir a expansão da cidade, perda do controle urbano ambiental. Para o setor produtivo, onera o custo do imóvel, geram insegurança jurídica, propiciam irregularidades. Cidadão, perda de tempo, deslocamento desnecessário e insegurança jurídica, né? Então, nós estamos vendo aí que precisa de ter uma ação. Eu digo assim, às vezes um parcelamento do solo para fazer uma aprovação e a chegar até um registro, às vezes leva de 5 a 6 anos. Então, isso tem que começar a reanalisar para poder não dar brecha para os empreendimentos irregulares e os clandestinos serem assentados. Eu, como na pessoa jurídica da empresa, nós fizemos empreendimentos, fizemos agora um que é a Fazenda Barão do Império, inclusive ele está sendo um case de sucesso a nível de Brasil. Nós levamos 6 anos para poder aprovar esse projeto. Mas os preços dos terrenos
Devido a ele ter toda a infraestrutura completa, o município não precisa descolocar nada dentro desse empreendimento, não tem problema nenhum ambiental, foi licenciado pelo IEMA, inclusive. Ele é um empreendimento que ele é vendido a 3 vezes mais do que um preço de um loteamento irregular. As pessoas estão deixando de comprar o que é irregular e estão comprando o que é regular. Então, cabe nas pessoas fazer aquisição, as pessoas querem comprar certo. O empreendedor, nós como os empreendedores, dentro do nosso setor, dentro do nosso segmento, nós queremos fazer aquilo que é certo, que está na legislação, mas que não seja complexa, mas que não demore muito. Tá bem? Aqui eu vou passar para a Milena, que vai estar fazendo a apresentação, e agradeço a oportunidade e a atenção de vocês todos. Boa tarde, vou cumprimentar a todos. Na verdade, eu estou aqui de penetra. O Douglas me convidou para falar com ele aqui pela minha experiência. Eu sou arquiteto urbanista e tenho pós-graduação em Direito Urbanístico e Ambiental. E fui secretária de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha de Guarapari. Participei da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da metrópole. Então, eu acabei me aprofundando bastante nessa parte de legislação urbanística. E a gente sabe que uma legislação urbanística mal feita, ela vai gerar dano ambiental. Então, assim, nasce ali, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho, complementar a fala do Douglas. Bom, quem nunca passou por isso, né? Um empreendedor. Estou falando da visão do empreendedor, né? Mas também, que eu acho que é importante o Ministério Público conhecer esse lado, né? Os prefeitos já conhecem porque estão ali acompanhando a dificuldade que é você conseguir fazer certo, né? Então, quando você pensa que você conseguiu atender toda a legislação, o técnico puxa um decreto lá de 2000 e aparece mais uma norma que são várias normas em vários lugares, e decreto, e lei, e resolução, e portaria. Então, quando tem uma resolução do IEMA, então é muita coisa que a pessoa precisa conhecer para conseguir acertar. Então, é um corredor polonês, na verdade, que o empreendedor passa para conseguir fazer certo. Então, a gente deve se perguntar, é bom para o município? É bom para o meio ambiente? Essa legislação complicada, essa legislação totalmente desconexa, né? E às vezes concorrente. Às vezes você tem uma legislação que está falando A e outra que está falando B. E aí que a brecha é usada, e aí que ela acontece, né? Então, isso não previne dano ambiental, isso não colabora com a fiscalização e acaba confundindo o cidadão, o técnico, o empreendedor e o próprio gestor público. Quantas vezes, como secretário, ou às vezes um técnico fica com medo de aprovar um projeto? Porque ele não sabe se vai aparecer uma outra lei ali. Então, assim, isso gera uma insegurança, os técnicos cada dia mais acuados. Bom, qual é a receita para a irregularidade, né, que a gente observa? Esse arcabouço normativo caótico e complexo, ele gera imprevisibilidade, ele gera morosidade e insegurança jurídica. Por consequência, acontece um licenciamento inadequado. E o licenciamento inadequado, ele vai fazer com que haja uma gestão urbana e ambiental deficiente. Além disso, provoca afastamento dos novos investimentos e a irregularidade completa no final. Então, o licenciamento ele precisa ser entendido como uma ferramenta de gestão e não como uma obrigação apenas. Né? Quando você está licenciando, você está definindo o que vai ter ali naquela cidade, naquele lugar. Então, ele é um objeto de planejamento. Então, ele precisa ser encarado dessa forma. Bom, como que a burocracia... Porque a gente falou aqui da questão da baixa renda, da pessoa precisar de um lugar para morar, mas não é só isso. A burocracia também faz com que exista o parcelamento irregular. Né? Como que ela prejudica o meio ambiente? Então, enquanto um técnico está ali tentando aprovar um projeto, debruçado na mesa, analisando, já está acontecendo o parcelamento, irregularmente. Então, a gente chama de urbanismo de prancheta, que ele está desconectado com a realidade. Então, se o licenciamento urbanístico e ambiental ele é pautado no princípio da precaução,
a gente precisa avaliar o seguinte, se o município está realmente adotando uma forma de licenciar que está atingindo esse objetivo de ter essa precaução. Porque, normalmente, não é o que tem acontecido. Quando o município chega, o dano já ocorreu. E aí, né, já é mais complicado de resolver. Bom, acontece que muitos motivos que fazem com que esse parcelamento irregular aconteça, eles nascem na própria legislação. Quando é elaborado o plano diretor urbano, ali, se você não estudar o diagnóstico daquele município, se você não avaliar todas as características, você vai acabar fazendo uma leitura errada e propondo zoneamentos que não são compatíveis com o potencial daquele município. Por exemplo, todo mundo sabe que existe uma região de montanha que tem um potencial turístico. Aí bota lá a zona agropastoril. Aí o cara não faz uma pousada, porque ele não consegue dividir aquele parcelamento para ter um terreno do tamanho de uma pousada. E ele não vai fazer uma pousada de 20 mil metros quadrados, porque é muito. Então, isso tudo é falha na análise. Isso acontece por uma falha da análise do diagnóstico da cidade. Bom, por exemplo, o parcelamento na área, se ele é proibido ou ele é limitado para medidas muito grandes, o cara vai parcelar errado, porque ele não vai fazer maior, porque ele não tem o dinheiro. Outra coisa, a falta de diagnóstico do vetor de expansão, que é o que eu acabei de falar, também é um grande problema. Você não sabe para onde a cidade vai crescer. O que acontece hoje? O PDM da cidade, ele fala, aqui é zona rural, e delimita ali zona rural. Mas o PDM não é feito para hoje. O PDM é feito para durar 10 anos. Então, ele tem que dizer o seguinte, daqui a 10 anos, isso aqui vai poder ser o quê? E não é isso que se faz. Então, se eu sei que daqui a 10 anos o potencial ali é que vai existir esse tipo de ocupação, é nisso que eu tenho que pensar, e é agora que eu tenho que escrever. Se eu não escrevo isso agora, na lei agora, isso não vai acontecer. Vai ficar aquele monte de modificação de PDM, um monte de gente. Ninguém vai deixar de ter sítio porque o PDM diz que não pode. As pessoas vão fazer. Então, é melhor controlar, é melhor fazer isso de uma maneira planejada, avaliando o potencial da cidade. Bom, e também tem normalmente uma outra coisa que acontece é o seguinte, quando você vai olhar todos os códigos de edificação dos municípios, não tem multa para parcelamento irregular, tem multa para edificação. Os promotores que estão aqui vão lembrar disso, porque sabe que quando aciona o município, porque está tendo um parcelamento irregular, quantas vezes vocês vão ouvir o secretário virar e falar assim, mas não tem edificação ainda, não tem como multar. A terra é particular, eu não posso entrar lá. Isso é o que acontece. E é verdade, o secretário e o prefeito ficam engessados. Se na lei não tiver a previsão de multa para parcelamento irregular e ela não for pesada, não tem como exercer o poder de polícia. Então, o município é cobrado por exercer o poder de polícia, mas não consegue. Porque na lei, lá no arcabouço legislativo, não tem previsão para isso. Então, a gente tem que avaliar muito na hora de fazer PDM, Código de Edificações, se de fato a gente está facilitando a vida do gestor público na hora de fiscalizar. Bom, como melhorar então essa situação? Aí, trazendo um pouco da experiência que eu tive, primeiro, revisão legislativa. Não tem jeito, se você vai mudar a forma de licenciar, você tem que mudar a lei. Você não vai conseguir mudar a forma com a mesma lei que você tem. Então, você vai ter que simplificar o licenciamento, unificar e uniformizar a legislação urbanística e ambiental, porque meio ambiente caminha com urbanismo. Não adianta querer separar. Isso tem que conversar. Até porque a cidade é o meio ambiente construído e precisa ser levado em consideração. Adequar o mapa de uso do solo do PDM aos potenciais da cidade. Isso é muito importante. E aos vetores de expansão. Garantir na legislação a autonomia do órgão licenciador, adequar a legislação ao licenciamento simplificado ou autodeclaratório, aí vai ser o que o município optar, e prever na legislação o licenciamento digital. Uma outra questão também para melhorar isso são os investimentos. Tecnologia para monitoramento e fiscalização das áreas ambientais. Ah, mas não tem carro, só tenho 2 fiscais. Mas tem Google. Parcelamento irregular, você vê no Google.
De um dia para o outro, você vê ele começar a nascer. Então, se não tem condição de ir de carro, se não tem... Claro que a gente vê que as fiscalizações são muito desvalorizadas, não tem todo equipamento, mas tem condição de desenvolvendo essas técnicas, né, e conhecendo tecnologias novas. Então, você pode usar rastreadores nos carros, você pode criar rotas de fiscalização monitoradas, usar drones, notificações georreferenciadas, câmeras, tablets, enfim, toda a tecnologia à disposição. Ah, mas não tenho dinheiro. Mas então, as compensações ambientais que vocês recebem, elas podem servir para isso, para justamente fazer com que a gente consiga comprar esses equipamentos. E uma coisa importante seria fazer a capacitação e a produção de informação. As pessoas precisam saber dos problemas ambientais, criar glossários, criar cartilhas, definir critérios claros para o licenciamento, né? E promover o nivelamento das informações dentro da prefeitura. Às vezes você vai aprovar um projeto, isso é uma coisa que os empresários passam muito. Chega lá, um técnico concorda, o outro fala assim, não, no meu entendimento não é assim. Então, que entendimento? Então, assim, se está tendo mais de um entendimento, a lei está muito aberta, precisa rever. Ou o secretário vai ter que pegar e fazer algum tipo de resolução, publicar um entendimento da secretaria, porque não dá para o empreendedor estar à mercê do entendimento de cada um. Bom, em resumo, a burocracia prejudica quem quer empreender regularmente e, associada à impunidade, beneficia os que fazem opção por essa irregularidade. Então, eu quis falar um pouco disso, dessa parte legislativa e da parte da burocracia, porque isso também é um fator que pesa muito e dá consequências, consequentemente, danos ambientais, porque as pessoas não esperam e elas vão fazer sem nenhum tipo de apoio do município e vai dar problema. Acho que acabou. Mas, ano passado, eu recebi o convite para retornar para a Ambiental. E, junto com esse convite, eles me explicaram o porquê. Foi com uma missão específica da gente planejar e operacionalizar os próximos passos da fiscalização, né? Eu tive, nesses 20 anos, toda uma formação voltada especificamente para isso, com vários trabalhos na área. E quando eu retornei, já tinha conhecimento de algumas ferramentas que estão disponíveis para todos, GeoIEMA, fantástico, GeoBases, né? Logo que cheguei, junto com o IDAF, a gente trabalhando com Map Biomas e os alertas que em 60 dias nos entregam, além da área demarcada, todo um histórico de área com cadastro ambiental rural e tudo mais. Através do CAOA, com os nossos amigos Marcos e Jackson, muito obrigado a vocês, tá? Nos apresentaram e nos ajudaram, nos inseriram no programa Brasil Mais, que leva esse trabalho do Map Biomas também, é muito semelhante, só que ele nos entrega os alertas de desmatamento entre 2 e 7 dias. Olha do que a gente está falando, em 2 a 7 dias a gente já saber, ter indicação que tem um desmatamento em um local. Infelizmente, o contrato do Poder Público Federal para esse sistema só abrange no Estado do Espírito Santo as unidades de conservação e basicamente sua zona de amortecimento, que leva mais ou menos a 15% do nosso território. Então, estendo aqui ao secretário Felipe Rigoni, que está diretamente trabalhando conosco e com o Ministério Público, com o Dr. Marcelo Lemos lá, onde está havendo a contratação, estão trabalhando para a contratação de uma extensão desse programa, para a gente ter acesso a essas imagens com alertas de 2 a 7 dias em todo o estado do Espírito Santo. Ótimo, gente. Todo mundo sabe que nós temos as ferramentas, né? Isso não é novidade. Então, temos a ferramenta, como trabalhar com elas. Esse era o desafio. Eu vim aqui reclamar de efetivo, é muito simples, é muito fácil, e problema de efetivo não vai ser resolvido. Se uma coisa eu aprendi em 28 anos é que o efetivo não aumenta, né? Eu entrei em 1996 com 7.200 homens na polícia, nós estamos em 2024, nós temos 7.000 e alguma coisa homens na polícia, né? O governador Renato Casagrande fará um esforço imenso, colocando 1.000 por ano até 2026, que vai repor saídas, não vai elevar tanto o nosso quantitativo final. Então, nós temos que saber trabalhar e otimizar a fiscalização.
juntando todos esses processos e programas disponíveis, nós percebemos que a fiscalização ela passava por muitas etapas até chegar na sua parte final. A polícia não precisava de todas aquelas etapas. A polícia não precisava do SINLAM inteiro que o IDAF usa, né? Nós precisávamos saber se a área tinha licenciamento, por exemplo. O restante do processo de licenciamento é todo com o IDAF. Então, consultando CESP e Polícia Militar, conseguimos 3 servidores, licenças do ArcGIS Pro, e estamos montando a nossa plataforma e a nossa metodologia de emprego, que, se o nosso diretor-presidente da AGE falou do Observatório Ambiental, ele será como se é um CIODES para a Polícia Militar hoje, integrando todos os órgãos. Nós aqui, eu vou apresentar agora o que será o nosso COPOM, dentro da Polícia Militar. Qual é a próxima etapa que a gente está implantando nesse início já de ano. A gente já fez o modelo, o teste, no final de 2023, e em breve estará com acesso a todos os policiais. Eu queria passar um pequeno vídeo, tá? Que ele vai explicar resumidamente. Resumidamente, vou passar um vídeo aqui que vai demonstrar, e depois eu vou botar os números de parcelamento e dar mais um pouco do que é a nossa visão do que está acontecendo com a questão de parcelamento do solo no Estado. Quando estamos atendendo uma denúncia ou fiscalizando uma área degradada em meio à atividade preventiva, nós temos muito trabalho em campo, como, por exemplo, mensurar a área, roubar o material lenhoso, verificar a presença de corpos hídricos ou outra característica que torne a área de especial proteção, além de conferir a documentação apresentada pelo responsável no local. Mas se você acha que as nossas equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental encontram esse tipo de degradação por acaso, você precisa ver esse vídeo. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental conta com diversos equipamentos que auxiliam a encontrar áreas desmatadas em todo o território capixaba. Porém, é necessário enfatizar aqui a importância da sua denúncia. É com elas que encontramos essas áreas com mais rapidez e conseguimos minimizar o dano ambiental. As denúncias podem ser realizadas através do telefone 181. E agora vem a nossa dica. As denúncias feitas pelo site eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br são super fáceis de fazer. No site existe um ícone específico para as denúncias ambientais. E por aqui é possível incluir informações mais relevantes que nos auxiliam no atendimento da denúncia, sendo possível anexar fotos e vídeos, por exemplo. E por aqui você consegue colocar o máximo de informação possível. Isso vai nos ajudar a verificar o que está acontecendo. Você recebe também o número de protocolo, onde consegue acompanhar a sua denúncia. Quando as informações chegam em nossa base, começa o processo de investigação e conferência das imagens por meio de satélite. Em busca de inovação, o comandante do batalhão criou a Central SIG, Sistema de Informação Geográfica, que tem como objetivo fazer o refinamento de dados das denúncias e alertas de redes colaborativas. Essa central foi desenvolvida por policiais da unidade com especialização em tecnologia da informação, que desenvolveram uma plataforma que pode ser acessada por computadores, tablets ou celulares, com cruzamentos de várias bases de informações estaduais e federais e de redes colaborativas, utilizando tecnologias e equipamentos disponíveis da Polícia Militar, de modo que as equipes de campo já saem com maior número de informações disponíveis relativas ao dano e ao infrator. Além de identificarmos a área e seu proprietário, conseguimos também saber previamente o tipo de vegetação suprimida, se envolveu a área de preservação permanente, reserva legal ou de vegetação nativa, bem como é possível verificar também se houve emissão de algum tipo de exploração florestal. Quando a supressão já está disponível em nossas telas, conseguimos comparar as imagens do antes e depois, voltando no tempo, e assim já realizamos uma mensuração prévia do dano e comparamos com possíveis licenças que podem ter sido emitidas. É importante ressaltar que, mesmo sem denúncia, a nossa unidade recebe por meio de redes colaborativas
informações de, por exemplo, alguma área que esteja acontecendo desmatamento ou movimentação de terra. A nossa central de sistemas de informação geográfica analisa a informação recebida, realizando o mesmo processo de investigação da área degradada e de maneira autônoma e independente, conseguimos, in loco, realizar as averiguações devidas na área. Não se preocupe, se você tiver a licença para esse tipo de atividade e aparecer um policial militar te procurando. Porque não deixamos de atender o chamado, mesmo quando temos conhecimento de que existe uma autorização, mas seguimos ao local para verificar se não houve excesso sobre o que está licenciado, como, por exemplo, um desmate maior do que o autorizado. Tal iniciativa dará maior celeridade ao atendimento das denúncias e a todo o processo administrativo, evitando assim o retrabalho. Você denuncia e nós providenciamos a conferência. Mas para você, cidadão infrator, que ainda não foi denunciado, não se preocupe, nós te encontraremos. Então, senhores, como podemos observar, isso tudo foi também graças a uma equipe que nós montamos fantástica, um policial técnico em TI, engenheiros florestais, inclusive um aqui, soldado Simonassi, conosco, faz parte da nossa equipe, né? Engenheiros agrônomos e especialistas em direito. Isso tudo está na nossa central de monitoramento ambiental. Nós mudamos o nome na semana passada, né? Dessa central. E é isso, os policiais vão a campo, já estão, boa parte deles saindo, com o local da denúncia, com a mensuração da área degradada, o que eles chegam lá a conferir se ela aumentou ou não, com o nome do proprietário, com as áreas se afetou a área de preservação permanente, reserva legal ou não, tá? Se há algum desmembramento, inclusive com dados pessoais de quem é responsável pela área, mesmo que não tenha sido ele próprio, né? Então, a parte investigativa retorna. Estamos tentando elevar um nível, já existe em outros estados, não é novidade, tá? Mas é muito recente, que provavelmente em breve, aí junto com outros órgãos ambientais também, isso deve ser compartilhado, de quando a gente localizar um dano ambiental vindo pelo projeto Brasil Mais, a gente já tendo na base de dados, que já é possível na maioria das propriedades CUCAR, o contato da pessoa, ela receber imediatamente uma mensagem via rede social de que foi localizada em sua propriedade uma área danificada e que, se ela não tiver autorização, para ela suspender a atividade que uma viatura está se deslocando ao local, tá? Se ela tiver com a autorização, lógico, ele pode continuar fazendo dentro das limitações. Então, isso aí estamos muito próximos de fazer. Sendo mais específicos no que tange ao parcelamento irregular de uso do solo, vou pedir para abrir, por favor, uma apresentação que tem. Estava na mesma pasta. Calma, gente, é só 2 slides. Provavelmente eu só vou usar um, tá? Na questão de parcelamento, nós tivemos um fenômeno que, além de todos os que foram citados aqui, a gente não viu ser pontuado, mas que, com base no histórico de ocorrências desse tipo de crime, a gente percebe ser extremamente relevante, que foi a pandemia, né? Foi aquele estado de exceção. As pessoas travadas dentro dos seus apartamentos em área urbana. Quem tinha poder aquisitivo comprou logo uma casa no interior, né? Não veio para parcelamento irregular. Quem tinha poder aquisitivo, mas não tanto para comprar a casa, ou chegou depois, partiu para os parcelamentos, né? Isso fica muito claro nos históricos. Pode passar, por favor? Vou até passar. Isso aí é a nossa unidade, tá, gente? Quem quiser nos visitar, é um lugar maravilhoso. Estejam à vontade. Pode passar, por favor. Mais uma. Então, tá aí. Os números de parcelamento irregular do solo constatados como crime nos últimos 3 anos. Eu coloquei alguns municípios da região serrana e coloquei o total do estado. Também para os prefeitos e funcionários que trabalham na região serrana não acharem que é uma exclusividade daqui.
Isso está em todo o estado do Espírito Santo. São Mateus, por exemplo, é um lugar com muitas ocorrências de parcelamento irregular. Cada uma com características diferentes. Aqui é veraneio, outras realmente é questão do déficit habitacional e por aí vai. A questão é, nós tivemos em 2021 261 casos. O que nós tínhamos nessa época? Pandemia, né? 2022, 177 no estado, 2023, 220. Na última década, os crimes constatados de parcelamento do solo por ano chegavam a mais ou menos 10. É uma média de 10 crimes por ano. Então, nós estamos tendo uma situação atípica de que não sei como iniciou, isso aí talvez merecesse uma apuração melhor, como que iniciou esse processo, que vamos dizer, alguém percebeu que se comprasse um terreno barato de alguém que está fugindo do interior por não conseguir sobreviver com aquele pedaço de terra, né, e pegasse aquilo, tirasse o eucalipto, tirasse o café e desmembrasse em parcela, ganharia muito mais. Claro que vai ganhar. Né, com parcelamento, muita gente não quer nem uma propriedade muito grande. Você encontra o nicho de mercado. E até as autoridades perceberem o nível de problema que isso ia virar, nós perdemos a mão em algum momento. E aí poder público, seja município, seja estado, seja até mesmo o poder federal, público federal, porque nós temos áreas próximas à unidade de conservação federal com isso acontecendo, nós erramos, nós perdemos a mão, nós bobeamos. E deixamos que eles chegassem num nível que hoje a gente está tendo uma certa dificuldade para controlar. Mas a gente percebe que está controlado, que está sendo controlado, estão sendo identificados e já está reduzindo. Né? A nossa meta, nós tivemos uma reunião com o Secretariado de Estado recentemente, e eles perguntaram as nossas metas de crime, inclusive em cima disso, em cima de desmatamentos, em cima de outros pontos. Né? E nós, em planejamento futuro, como a senhora do Sinduscom passou aqui, em planejamento futuro prevemos que 2024 teremos acréscimo ainda de crimes constatados, 2025 provável estabilidade e com ampla divulgação de que ninguém vai acobertar mais seus crimes em razão da fiscalização que o Estado está implantando por todos os seus órgãos de fiscalização por satélite, que ninguém vai mais deixar de ser fiscalizado porque deixava um cinturão verde, onde a gente dependia do helicóptero para localizar e coisa assim, nós prevemos estabilidade de 2025 para 2026 e, a partir daí, uma linha de decréscimo de criminalidade ambiental. Então, adianta a gente brigar por efetivo, adianta a gente brigar por coisas que só vão assim, a gente só vai remoer. Não, a gente vai ter que investir em tecnologia. Secretário, a gente pede de novo o auxílio do senhor para a gente conseguir alavancar esse projeto, né? E que isso será extremamente eficiente para toda a fiscalização. E a gente está aberto aqui a qualquer pergunta, qualquer discussão que for necessário. Muito obrigado, tá, gente?